Como entender a linhagem de Caim à luz da Bíblia e da história antiga? O que realmente aconteceu com os descendentes do primeiro homem a derramar sangue sobre a terra? Teriam eles sido apenas vilões esquecidos no tempo? Ou deixaram um legado cultural que moldou os primeiros capítulos da civilização humana? Como explicar que, mesmo afastados da presença de Deus, foram eles os responsáveis por avanços como a música, a metalurgia e a organização social? E mais, será que essas narrativas são simbólicas ou têm base histórica concreta? Existem paralelos arqueológicos ou tradições antigas que sustentam o relato bíblico. E, teologicamente, o que aprendemos quando vemos homens talentosos e inovadores usando seus dons fora da direção de Deus? Neste vídeo, vamos explorar a trajetória dos descendentes de Caim à luz das Escrituras e das evidências do mundo antigo. Vamos refletir sobre o peso espiritual dessa linhagem, o impacto cultural que ela gerou e a razão pela qual seu fim foi selado pelas águas do dilúvio. Um conteúdo profundo, que une fé, razão e história, e que vai te levar a compreender não apenas o passado, mas também os desafios espirituais do nosso tempo. Os descendentes de Caim eram parte de uma linhagem que se desenvolveu sob o peso de um trágico legado antes do dilúvio, conforme registra o texto bíblico em Gênesis. Caim foi o primogênito de Adão e Eva que, tomado pela inveja e pela ira, matou seu irmão Abel. A partir deste ato, a narrativa bíblica descreve que Caim foi amaldiçoado e se tornou errante na terra, estabelecendo-se na terra de Nod, a leste do Éden. De acordo com o texto bíblico, Caim teve um filho chamado Enoque, e este foi o início de uma linhagem que, ao longo das gerações, se tornaria símbolo de uma civilização avançada tecnicamente, mas espiritualmente corrompida. De um lado, surgiriam inovações importantes. Do outro, o coração humano mergulharia cada vez mais na escuridão moral. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente aconteceu com os filhos de Caim segundo as Escrituras. Uma história antiga, mas com aplicações diretas ao nosso tempo, revelando o que ocorre quando dons divinos são usados longe da direção do Criador. Segundo Gênesis, após ser afastado da presença de Deus, Caim conheceu sua mulher, e ela deu à luz Enoque. Logo após o nascimento do filho, Caim fundou uma cidade e a nomeou com o nome dele. Essa ação, aparentemente comum, carrega um peso simbólico profundo. Construir uma cidade era mais do que erguer muros e casas, era tentar fincar raízes no solo que Deus dissera que ele não poderia possuir. Era uma maneira de resistir à condição de errante e dar a si mesmo aquilo que Deus havia negado: estabilidade. A cidade de Enoque foi o primeiro passo em direção a uma sociedade baseada no esforço humano, desconectada da submissão a Deus. Essa nova civilização nasceu do orgulho ferido e da tentativa de se autoafirmar. O progresso material não vinha acompanhado de reconciliação espiritual. Pelo contrário, a cidade era o reflexo de uma alma inquieta que buscava segurança fora da presença do Senhor. Essa é a chave para entendermos tudo o que viria depois na linhagem de Caim. A genealogia apresentada em Gênesis capítulo 4 menciona nomes como Irade, Meujael, Metusael e Lameque. A maioria deles é citada apenas de forma breve, mas isso não significa que sejam irrelevantes. Pelo contrário, esses nomes representam gerações que continuaram carregando o legado de afastamento de Deus. Como a raiz estava contaminada, os frutos inevitavelmente seguiriam o mesmo padrão. A Bíblia não detalha cada personagem, mas mostra a progressão, do fratricídio de Caim à violência de Lameque. Muitos estudiosos buscam em fontes judaicas antigas tradições extrabíblicas mais detalhes sobre esses personagens. Algumas dessas tradições imaginam histórias paralelas, não para substituir a Bíblia, mas para refletir a percepção que os antigos tinham dessa linhagem. Mesmo assim, a Escritura é clara no que realmente importa. Por mais que houvesse progresso social e tecnológico, o coração humano permanecia corrompido. A linhagem de Caim representa uma trajetória descendente, onde dons e talentos foram entregues a homens que não temiam a Deus. Um ponto importante surge ao compararmos as genealogias. Há 2 Enoques e 2 Lameques nas Escrituras, um par na linhagem de Caim, outro na linhagem de Sete.
Essa semelhança nominal já confundiu muitos leitores, mas o texto deixa claro que são pessoas distintas com histórias muito diferentes. O Enoque que andou com Deus era temente e justo, o outro, apenas o filho de um construtor de cidades. O Lameque de Sete gerou Noé, símbolo de justiça, já o Lameque de Caim, como veremos agora, tornou-se exemplo de orgulho, poligamia e violência. Lameque, da linhagem de Caim, é um divisor de águas. Ele rompe com o padrão estabelecido por Deus no Éden, ao tomar para si duas esposas, Ada e Zilá, tornando-se o primeiro polígamo registrado na Bíblia. Mas sua transgressão vai além da estrutura familiar. Em Gênesis capítulo 4, versículo 23 ao 24, ele profere um cântico onde se orgulha de ter matado um homem e um jovem por motivos banais. Com arrogância, declara que se Caim seria vingado 7 vezes, ele mesmo mereceria 70 vezes 7. É uma declaração de autossuficiência e ameaça, envolta em poesia perversa. Esse cântico não expressa arrependimento. Ao contrário, ele transforma a violência em arte e a soberba em narrativa. Algumas tradições rabínicas sugerem que Lameque teria matado Caim por engano durante uma caçada, mas isso não está na Bíblia. Ainda assim, esse detalhe folclórico reforça a imagem de uma linhagem marcada por tragédias internas e ciclos de sangue. O que começou com um irmão assassinando o outro, termina com um descendente matando o próprio ancestral. Seja literal ou simbólica, a mensagem é clara. A violência se perpétua quando não há retorno a Deus. Mas nem tudo na linhagem de Caim foi destrutivo. 3 de seus descendentes, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, são descritos como pioneiros em áreas fundamentais da civilização: pecuária, música e metalurgia. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e cuidam de gado, um modelo que influenciaria gerações de pastores como Abraão. Jubal, por sua vez, é o primeiro músico registrado nas Escrituras, inventor de instrumentos de cordas e sopro. Tubal-Caim, o ferreiro, dominava o trabalho com cobre e ferro, criando ferramentas e, possivelmente, armas. Esses avanços culturais e técnicos provam uma verdade importante. A graça comum de Deus permite que dons sejam distribuídos a todos, justos e injustos. A linhagem de Caim não era estéril em criatividade, mas seus frutos eram ambíguos. A arte podia se tornar vaidade, a ferramenta, uma arma, a música, louvor ao ego, a cidade, um monumento ao homem. O que falta em tudo isso é o temor ao Senhor. E sem esse fundamento, qualquer progresso pode ser corrompido. O dom é bom, o uso é que pode ser mal direcionado. Um mesmo talento pode ser canal de bênção ou instrumento de queda. É a intenção do coração que determina o uso. E aqui está a diferença entre as linhagens. Enquanto Caim constrói para si, Sete invoca o nome do Senhor. E essa diferença se torna dramática em Gênesis 6, quando filhos de Deus tomam para si as filhas dos homens. Muitos teólogos entendem que se trata da mistura entre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E o resultado não é união espiritual, é degradação moral. A Bíblia diz que os valentes daquele tempo, os chamados Nefilins, não eram heróis piedosos, mas homens de violência e tirania. A tradução popular fala em gigantes, mas o termo hebraico remete mais a domínio do que tamanho. Eram homens que impunham sua vontade, que lideravam pela força, não pela justiça. E essa corrupção se espalhou a ponto de Deus declarar que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Chegou ao limite. O juízo do dilúvio foi decretado. Mas no meio da decadência, havia uma luz. Um homem justo, Noé, achou graça aos olhos de Deus. Ele, descendente da linhagem de Sete, foi escolhido para preservar a criação. Sua obediência contrastava com o caos ao redor. Enquanto os outros seguiam a violência, Noé construiu a arca, um símbolo de salvação em meio ao julgamento. E foi com ele que Deus recomeçou a história humana. A linhagem de Caim, por sua vez, teve um fim silencioso e definitivo. Nenhum descendente dela entrou na arca. Alguns sugerem que talvez uma das noras de Noé fosse cainita, mas essa ideia carece de base bíblica. O texto é claro. Apenas Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras foram poupados.
O pecado que continuou após o dilúvio não veio da linhagem de Caim, mas da natureza humana herdada desde Adão. O problema nunca esteve apenas no sangue, mas na condição espiritual de todo homem. A cidade de Enoque, construída como refúgio, tornou-se símbolo da tentativa humana de viver sem Deus. Seus talentos foram desviados, seus feitos manchados. O progresso não foi acompanhado de sabedoria espiritual. E quando essa linhagem se misturou com a de Sete, contaminou até mesmo aqueles que antes invocavam o nome do Senhor. O resultado foi uma sociedade irreconhecível aos olhos do Criador, e o dilúvio veio como resposta divina. Ainda assim, Deus não encerra histórias apenas com destruição. Ele também recomeça. Com Noé, ele firmou uma aliança. Prometeu que não destruiria mais a terra com água. E, mais do que isso, preparou o caminho para uma aliança maior, aquela que seria estabelecida em Cristo. A arca apontava para a cruz. O livramento físico apontava para a salvação espiritual. E a justiça de Noé era um prenúncio da justiça do Salvador que viria. O fim da linhagem de Caim é uma advertência. Dons sem direção, talento sem temor, cultura sem adoração levam à ruína. E essa ruína não acontece de uma hora para outra. Ela se acumula em gerações. Caim matou, Lameque glorificou o assassinato, e o mundo afundou na violência. Mas Deus sempre preserva um remanescente. Sempre oferece um escape. Sempre chama o homem ao arrependimento. E é aqui que essa história nos alcança. Hoje, ainda construímos cidades, desenvolvemos ciência, arte, cultura. Mas com qual propósito? Para exaltar o Criador ou para glorificar o ego humano? Os mesmos dons continuam disponíveis. A música, a tecnologia, a arquitetura. Mas qual a motivação por trás de tudo isso? Estamos edificando com base na palavra ou sobre a areia da vaidade? A Bíblia mostra que a escolha entre a linhagem de Sete e a de Caim é, no fundo, uma escolha espiritual, uma escolha de vida. Entramos na linhagem piedosa não por sangue, mas pela fé, e permanecemos nela por obediência. A história nos chama a construir, sim, mas com alicerces eternos. A rejeitar o orgulho, a autossuficiência e a rebeldia. A buscar refúgio, não na cidade de Caim, mas na arca do Senhor. Que essa reflexão nos leve a examinar o que estamos edificando. Nossos dons estão sendo usados para curar ou ferir. Nossas mãos constroem altares ou fortalezas de orgulho. A herança que deixamos será de reconciliação ou de afastamento. Deus nos convida, ainda hoje, a viver como Noé, em justiça, fé e temor, a entrar na arca da obediência, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com outros. Escreva nos comentários o que mais te impactou sobre a história dos filhos de Caim. Que o Senhor te abençoe. E lembre-se, mesmo em dias de corrupção, é possível andar com Deus. Basta fazer a escolha certa.